Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, local onde comentamos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho vários convidados, porque hoje a gente vai falar de Corrida das Blogueiras de novo, e nada melhor do que chamar pessoas que estão acompanhando o reality, que é a Luísa, que tá sempre aqui, né, Luísa? Você já é de casa, já tem passe livre, já tem até a chave, eu acho, esse podcast para entrar e invadir a casa. Tem também a Camponeusa, que posta em suas redes sociais sobre vários reality shows, também vão acompanhar, e um canal chamado Que Ódio, que faz reviews da Corrida das Blogueiras, ou seja, local de fala a gente tem. Nenhum participou do programa, mas a gente vai falar porque brasileiro adora opinar. Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui, muito obrigado por terem aceitado o convite. Obrigado por Olá, nos olá. receber. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Muito obrigado pelo convite. Estou de volta e, como eu disse, eu já vou direto onde? Na geladeira pegar uma água, nem vou pedir licença. E eu vou pegar o copo bonito. Olha, é sobre isso, é nossa Elai, a Luísa já tá pegando até os quitutes aqui na bancada pra saborear. Mas ó, a Corrida das Blogueiras já chegou, já tá chegando no top 5. Nessa terça-feira, quem tá gravando foi o quinto episódio, e semana que vem um vai ser eliminado, e quem assistiu o episódio sabe muito bem quem tá no flop. Mas nós resolvemos elencar os 6 participantes por ordem de desempenho. Quem acompanha esse podcast sabe que nós fazemos isso em todas as temporadas do MasterChef Brasil, ou seja, 20 vezes ao ano a gente faz um ranking de participantes, e a gente pega com base nos desempenhos deles. Como foi feito? A gente pegou pessoas que mais venceram, se ficou empatado, a gente botou o destaque positivo para desempatar. Se continuou empatado, a gente vai para os flops. Ou seja, quanto melhor o seu histórico, melhor colocado você vai estar aqui. E o histórico é com base no desempenho e resultados na temporada, não é critério pessoal. Mas se cada um quiser dizer quem é seu favorito entre os 6 na hora que a gente estiver falando, pode sentir à vontade. Mas vamos lá. Em sexto lugar, essa pessoa tem 2 flops e esteve uma vez entre os 3 piores do episódio, que é o Rafa Melo, a Sara Vika. Quero começar, Luísa. E aí, o que você acha desse participante até agora na Corrida das Blogueiras? Entrou prometendo muito. E fora do corrida, eu sei que não deveria ser um critério, mas fora do corrida, um amor de pessoa. Porém, na competição, assim, do ponto de vista de competidor, tá deixando um pouquinho a desejar, sim, sabe? E, né, eu esperava mais do Rafa, pra ser bem sincera. Mas é legal de acompanhar as redes dele, as redes da Sara, né, também. Então, o meu, o meu ponto aqui sobre o Rafa é esse. Eu esperava mais, eu queria ter visto mais de Rafa Melo e de Sara Vika também. Ou seja, ficou um eterno. Não é um cheiro, ficou um eterno vem aí que a gente fala, né? Que promessas foram feitas e alguns objetivos não foram alcançados. Mas sobre o Rafa, assim, eu acho ele muito simpático, eu acho que ele tem um carisma dele, mas concordo com a Luísa, não tá vindo aí. Os desempenhos positivos deles, principalmente essa semana, né, que foi um desafio que ele queria muito, que ele falou muito, e ele até comentou isso num dos confessionários, mas ficou faltando e eu acho que ele tá sofrendo uma coisa que eu já adianto agora aqui assim para dizer que como a corrida das blogueiras é filmada em 2 semanas corridas, é um tempo muito pequeno para a pessoa se recuperar de pancadas de flops seguidos e de respirar fundo e dar a volta por cima, como reality shows de 3, 4 meses, né, gravados com provas de uma em uma semana, costumam causar. Então acho que ele está sentindo um pouco impacto de desempenhos negativos, mas pelo menos essa semana, né, ele foi um destaque negativo, mas não foi pro flop, porque já seria o terceiro seguido e dificilmente talvez ele escapasse. Mas eu acho que ele tem potencial, só que, né, top 5, né? Tem que Pois é. ganhar agora e chegar na final e torcer pro público ter simpatizado com ele. E você, Neuza, vou chamar de Neuza que nem a Luísa, o que você acha do Rafa? Olha, eu faço as palavras da Luísa as minhas. Eu queria ver muito mais de Sara Vika no programa. E é o que a Luísa falou mesmo. Tipo, a gente tá vendo pela lente do programa, a gente não tá vendo pelo trabalho da pessoa aqui fora. Aqui fora, a Sara Vika, o Rafa tem um trabalho magnífico. Eu só queria ver isso traduzido no programa. E igual vocês falaram, tipo, ela tem um trabalho muito foda aqui fora. Pode ser que isso não se traduza no formato do programa. Talvez ela não tenha conseguido traduzir isso para o que o programa pede e realmente é um pouquinho frustrante, né? A gente esperar muito de uma pessoa e ver que ela também queria estar entregando muito, mas tem esse impedimento, né? É um pouquinho triste.
Não definir as pessoas por provas é muito importante, porque só porque a pessoa não foi bem numa prova de publis, não quer dizer que todas as publis daquela pessoa vai ser ruim, né? Então é Totalmente. bom as pessoas ficarem observando isso, porque é questão de momento, gente. É nervosismo, você ali com pessoas na frente julgando você em toda a prova, dá um baque, né? A gente tem essa noção, mas infelizmente outras pessoas estão se dando bem e ele tá ficando pra trás, né? Porque tá corrido. Não, exatamente. Derek, Caio, o que vocês acharam do Rafa até agora na corrida? Por onde começar, né, gente? Ele foi um participante que, quando ele entrou assim, botou o pezinho lá, eu pensei comigo mesmo, não vou gostar dele. Sim. Sabe quando não bate assim a vibe, sabe? Eu falei, não vai rolar. E não tá rolando, sabe? Concordo com tudo isso que vocês estão falando. Eu não conhecia ele antes, sabe? Nunca tinha ouvido falar, então eu não fui com essa expectativa, assim, então eu não esperava nada, assim, sabe? E mesmo assim ele decepciona, sabe? Tipo, eu não tava esperando nada, ele decepciona. E realmente ele tá decaindo todo episódio, né? Desde daquele, como que é o nome? Aquele que ele fez a saia, sabe? Que ele levou na mão, a polêmica saia da mão. Desde aquele episódio pra cá tá sendo um pior que o outro, assim, sabe? Eu realmente acho que a competição tá afetando ele. Ele não tá conseguindo entregar, sabe? Eu acho que é isso. Eu concordo. Eu sinto que, igual o Kaique, eu não acompanhava o trabalho. E assim que entrou, eu não me identifiquei, não senti o carisma, não foi pra mim. E eu acho que isso é normal em reality show. Tem participantes que você simplesmente olha e fala: ah, não é uma pessoa que conversa comigo. Então eu não tinha nenhuma empatia. Não, empatia. Não tinha nenhuma simpatia por ele. Só que, no corrida, seria o momento dele quebrar essas barreiras e alcançar minha atenção através do carisma, através de desempenho em prova e tal. E foi Até o que a como. Jade fez, né? Pra Exato, você. isso eu vou falar mais pra frente na hora dela, mas foi o que ela fez. Então, assim, eu acho que ser um momento dele surpreender ali na competição. E ele só decepciona constantemente. E umas coisas que me irrita é porque uma pessoa que me faz passar raiva em reality show é algo que eu acho bom. Porque a pessoa tá me fazendo sentir alguma coisa. No caso dele, ele tá constantemente me fazendo me sentir. Ele tá constantemente me fazendo sentir cada vez menos coisas por ele, entendeu? Então ele tá entrando numa zona totalmente neutra e isso não é nada agradável pra alguém assistir. Então é triste ver o desempenho dele, parece que ele desistiu e deve ser uma pena até pra quem gosta dele, então vergonha, né? Aí tem mais também. Não só nas provas, mas uma coisa que eu e o Derek até comentamos no canal que incomodou a gente, que era na época quando a gente tava sentindo raiva dele, né? Porque hoje em dia a gente não sente nem isso, tá bem neutro. Que é aquele discursinho dele lá, do padrão, sabe? Isso foi muito chato, sabe? Pra mim como telespectador. Eu fiquei, garoto, o que você tá falando, sabe? Logo de cara, primeiro episódio, assim. Então, não só o que ele tá entregando nas provas, mas umas coisas que ele falou também que não desceu bem pra mim, sabe? Inclusive, esse padrão card foi uma coisa que eu, Luísa e a Brenda comentamos na análise do cast, né? Que a gente falou, gente, é padrão sim. O quê? Padrão? Não gosta de chamar de padrão em colapso em reality show? Não, gente, vai ter que aceitar, gente. Não é, eu não vejo maneira pejorativa de falar, né? Porque tem tanto privilégio pra ser padrão que não tem nem como ser pejorativo, mas chamar uma pessoa de padrão assim. Mas. Abraço, padrão. Abraço padrão, seja padrão você também. Mas é difícil, é reality show, como a gente falou. Infelizmente. E assim, olha que curioso, né? Ele tá em sexto lugar no ranking da gente, mas ele não é sexto lugar na Corrida das Blogueiras, porque ele não foi pro flop. Então tá vendo como reality show é? É um trabalho de maneiras curiosas. E aproveitar o gancho que o Derek tinha falado que olhou pra ele e não sentiu muita simpatia. Quem tá em quinto lugar é uma pessoa que quase todo o Brasil que tá assistindo olhou e sentiu muita simpatia. Porque é Elai. Porque só tem um destaque positivo. E depois não foi nem pro flop, nem pra vitórias. Nem quente, nem frio. Ela tá 0 grau. Mas aí, quero começar com Luísa de novo. Luísa, a Elai tá aí sem nenhuma vitória, mas se ela bate na final, eu acho que ela leva. Olha, pra começar, eu tô chocada que a Elai tá tão baixo. Assim, ok, a gente tem um cast aí de 10 pessoas, metade já. A gente pode contar que metade já saiu de certa forma, né? A gente já teve 4 eliminados revelados. Mas eu não esperava que a Elai fosse estar em quinto de 6. Porque apesar dela não ter ganhado provas, apesar dela não ter ficado a segunda colocada aqui na prova de hoje, ela tem o quê? Ela entrega muito sempre. Eu sinto que, mesmo nas provas que ela teve mais dificuldade, tipo a
a prova da maquiagem artística, eu sinto que ela entregou bastante até. Então, a Ela é aquela pessoa carismática que você, pelo menos assim, nos primeiros episódios ela estava aparecendo, eu já estava dando uma risadinha. Aí ela abria a boca para falar alguma coisa, eu dava uma risada um pouco mais forte. Aí chegava na hora do lounge, que, tipo, tava o povo lá brigando, tava o mundo se acabando, aí ela, vou comer aqui uma azeitona, com licença, vou aproveitar aqui o snack da Americanas, vou comer tudo. Então, tem gente até que reclama do fato dela comer no lounge, sendo que, sabe, as comidas estão lá para ser comidas, gente. Ela tá fazendo o papel dela. Então, assim, eu acho que a Eli chega na final sim, e se bobear, leva, gente. Não, é porque assim, ela, desde o primeiro episódio, você já nota um carisma, né, que vem da Eli. Sendo que, e vê que ela é boa em provas. Ela fica sempre batendo na trave, é aquela pessoa que a gente torce pra finalmente um dia vencer uma prova, mas pode ser que nem a Renata Santos, né? Renata Santos chegou na final, tava com alguns flops no couro e venceu. Mas ela, eu acho que conquistou muita gente e, como eu falei em off, e pra repetir aqui, que brasileiro escolhe muita torcida por primeira impressão. É muito a primeira impressão que fica em reality show aqui no Brasil. Então ela é aquela pessoa que vai ter uma torcida grande, independente de ganhar ou perder provas. Ela vai ter uma torcida grande, que eu já vi muita gente reclamando porque ela não ganhou a prova dessa semana. Mas deu pra entender, gente, muito bem porque ela não ganhou a prova. E deu a entender mais ainda porque as pessoas que foram destaque positivo e a que venceram a prova. Né? Mas as pessoas não conseguem separar isso e começam a atacar hate. Aí vira uma bagunça generalizada. Mas eu acho que ela é muito boa e eu acho que ela é popular. Se ela não vencer o programa, o Miss Simpatia já é dela. Ela vai vencer alguma coisa nesse programa, gente. Não se preocupe, ela, e você vai ganhar alguma coisa além do notebook que ganhou hoje. Mas é questão de carisma, gente. É carisma. E podem ver que a Eli em si, eu acho que ela desabrochou de forma rápida. Como eu falei que o Rafa estava prejudicado pelo programa ser muito curto, a Eli conseguiu desabrochar num programa curto, porque ela começa mais séria, tudinho. Aí é bom que vem um lounge das blogueiras. É muito bom o pessoal assistir o lounge das blogueiras para conhecer um pouco mais. Ela falando que é um pouco mais séria, falando que não quer dizer que não gosta das pessoas, assim como a Jade também falou. Mas nesse episódio, por exemplo, foi um episódio que ela estava um pouco mais sorridente, um pouco mais animada, as tiradas apareceram bem mais, até por ter diminuído o número de pessoas. Mas eu acho que ela tem um quê a mais ali. Ela fazendo a publi dela, gente, foi ótima. Era uma publi que eu assistiria várias e várias vezes, ela errando ou acertando. Então eu acho que ela tem muito material para ser explorado e tem muito o que acrescentar ainda no programa, que eu quero com a vitória dela mesmo. Semana que vem, quem sabe, né? Ela tá na competição ainda, pode vir aí. Então, gente, a Eli é um daqueles casos de que se jogassem o histórico fora e dessem a coroa pra ela, eu não ia me importar nem um pouco. Porque a gente tava conversando em off, ela é extremamente acessível. E ela me passa muito aquela impressão de que ela não tem uma persona da câmera. Ela é aquela pessoa ali 100% do tempo. Mesmo estando mais fechada no começo, estando se abrindo mais agora, me passa muito essa autenticidade. E eu acho que é por isso, tipo, que ela foi escolhida, né, a queridinha do Brasil. Porque ela é muito gente como a gente. Ela é a pessoa que você encontra ali na padaria. Então, o carisma dela, que ela entorna, assim, litros e litros. Então, se ela chegar na final e ganhar, mesmo com o histórico de quase lá de todos os episódios, eu não me importaria, eu daria coroa pra ela de bom grado. E eu acho um pouquinho frustrante ela ficar nesse quase lá, porque eu acho que vários episódios ela podia ter chegado lá, mas sempre tem alguém que é melhor de forma técnica. Então, tipo, a pessoa pode entregar mais naquele desafio específico, mas não quer dizer que ela não tá entregando, é só realmente tem alguém melhor para aquela situação. Mas minha torcida tá pra ela, independente de qualquer coisa. E o que é curioso é que não conta o histórico pra dar a vitória, né? Assim, não é um RuPaul da vida, né? Que o RuPaul cria critérios pra dar a vitória no reality show dele, como ele achar bem melhor pra aquela temporada. Porque quando bota a votação popular pra decidir, aí os participantes também têm que entender que eles têm que jogar pro público, né? Tem que botar todo o seu carisma à frente, tem que botar toda a sua simpatia pra aflorar, seu humor, seu jeito de ser. Então ela tá conseguindo fazer isso de um jeito que tá conquistando as pessoas, que é o que importa. Não importa, como a Neuza falou, não importa o histórico dela, porque se ela chegar na final, ela conquistou pessoas suficientes para dar trabalho para quem for contra ela, né? Mas se ela não chegar na final, eu tenho certeza que ela vai ter um boom maior também. Então fica aí o mistério pra gente descobrir o que vai acontecer com a Eli. A Eli é uma força da natureza. Ela é aquela pessoa em reality show que é necessária. Ela entende como que reality show funciona. Ela entende o que fazer para ganhar o público, mas parece que a Eli faz isso naturalmente.
parece que ela não tá pensando realmente em como conquistar. Ela só conquista. E ela funciona muito bem. E realmente eu acho que se ela for pra final, ela ganha com qualquer um que ela enfrentar. Por causa do público, por causa do carisma dela. E ela merece. E entrando até no quesito de dinheiro mesmo, eu sinto que entre as pessoas ali, ela talvez seja mais humilde. Então eu gostaria de ver ela realmente é, ganhando prêmio, ganhando dinheiro, ganhando público. Porque dá pra ver que a realidade dela não é igual, por exemplo, a do Chris ou a da Jade. E eu sinto também que ela é aquilo que alguém falou. Ou ela ganha Miss Simpatia ou ganha a competição. Só que eu sinto que em corrida, o Miss Simpatia talvez seja o que vale mais, porque é quem conquistou mais seguidores e ser blogueira é basicamente tem muito peso nisso, nos seguidores, então eu sinto que ela ganhando muito engajamento, muito público, ela realmente ganharia a competição assim, sabe? Mesmo não sendo a vencedora. Mas eu tô me enrolando aqui, mas basicamente tô falando que ela ganha de qualquer jeito. Amém. Eu tô. Isso é verdade, isso que você falou, porque até da temporada passada eu amo quem venceu, eu tava torcendo pra ela. Mas eu sinto que o El ele apareceu muito mais, sabe, pós-programa, sabe? Então, se a Eli não ganhar a coroa, sabe, ela for a Miss não sei o que lá, super válido, sabe? Ela vai arrasar de qualquer jeito. E sobre a Eli, no geral, assim, eu particularmente acho mágico, sabe? Assistir ela é uma daquelas pessoas que nasceu pro reality. Eu falo isso de uma forma muito positiva, assim. Ela é muito natural, sabe? Tem uma outra participante que eu vou falar depois que eu sinto que ela é legal de acompanhar, mas eu sinto que é uma coisa muito forçada, sabe? Tipo, estou num reality, eu vou falar coisas legais pro reality. A Eli não, sabe? Ela tem esses momentos muito engraçados, muito genuínos. E não só ela é muito engraçada, muito palhaça, ela também tem esse lado muito emocional, sabe? Nesse próprio episódio aí, ela super emocionada por ter ganhado o notebook, sabe? Tipo, essas coisas fazem o público se apaixonar, sabe? São esses momentos. Então, sinceramente, eu tô muito fechado com ela pra final. Não como se ela precisasse, né, eu estar fechado com ela, porque o Brasil todo tá. Eu acho que ela vai ganhar, gente. E essa temporada é dela e eu tô muito feliz com isso. Eu acho que a Eli é a participante que mais de cara você consegue criar uma identificação com ela. Sabe? Então, Sim, assim, você consegue se identificar com alguma coisa que ela fala, as histórias dela que comovem tudo. E não dizer que tá ganhando por coitadismo, mas é porque é identificação. Ele simplesmente se sim, identifica com a pessoa e torce por ela em todos os reality shows. Até em novela, que a gente assiste, série, que seja, a gente se identifica com personagens, com pessoas que têm alguma relação com a gente, né? Que tem uma história parecida, que tem uma fala que comove. Então é lá e tem muito disso. outra coisa que eu reparei que aconteceu comigo sobre a Eli e depois eu vi que tinha gente que era assim também, porque eu não acompanhava a Eli, sabe? As únicas vezes que eu tinha visto ela era ela com a Ismael, sabe? Algum vídeo com a Ismael, sei lá. Então quando eu vi ela entrando, eu pensei, é aquela amiga da Ismael. Então pra mim ela entrou, pra mim ela só era amiga da Ismael, sabe? E que bom que ela é tão maravilhosa assim, conseguiu no próprio primeiro episódio já desvincular essa imagem e ser completa e maravilhosa só sobre ela, sabe? Então eu tô muito feliz. Tô obcecado por ela, gente, sério. Mostrando que o Brasil não é para amadores. Imagina, amiga da Smail, vencedora da Corrida das Blogueiras, depois da Smail Nossa, não é entrar isso em aí. nenhuma temporada. É coisa bem roteirizada, viu, gente? Os reality shows agem de maneiras interessantes. Vamos para o quarto lugar. Essa pessoa que tem em quarto lugar tem uma tabelinha bastante pintada, porque ó, é a Paula Renata, a Miss Black Divine. Ela tem uma vitória, um destaque positivo, uma vez entre os piores e um flop. Ou seja, ela sentiu quase todo tipo de emoção no programa, eu acho, menos a eliminação e a vitória da temporada, né? Então ela pode ficar devendo uma das coisas. E aí, Luísa, a Paula está em quarto lugar. Achou que ela estaria melhor colocada? Eu também achei que ela ia estar melhor colocada, assim como a Eli. Para mim é uma surpresa vê-la, digamos assim, tão baixo. Um ranking de 6, ela está em quarto. Porque a Paula é uma deusa, né? O próprio nome dela, o nome artístico já diz Miss Black Divine. Ela é divina. E assim, ela é uma pessoa muito carismática, um amor de pessoa também, quando a gente vai analisar o off aí do Corrida, quando a gente está analisando além do reality. Eu acho que foi o que a gente falou também do Rafa, porque nas primeiras provas ela brilhou, e dali, tipo,
tirando por semana passada, porque eu acho que semana passada ela poderia ter levado isso na prova aí da cola quente, mas em outros aspectos eu sinto que ela tá, né, ainda, como é que diz, não está traduzindo, porque ela não tem muita experiência aí com a questão da maquiagem artística, por exemplo, que foi algo que já foi cobrado, e no episódio de hoje também teve um problema ali com a questão, não foi nem da publi, eu diria, eu acho que foi mais a questão do gerenciamento de tempo, a questão ali de ter que falar na hora. Inclusive, eu queria aproveitar que eu toquei nesse assunto para fazer uma crítica aí na questão da publi, porque a prova da publi é uma das minhas favoritas, porque eu acho ela muito divertida. Porém, eu acho que é uma das poucas provas que não vai refletir a vida real do criador. Porque quando você recebe uma publi, nem sempre você vai fazer ali na hora, na caruda, sabe? Vai ter um tempo de você gravar, mandar para o cliente analisar, se tiver algo errado, vai devolver para você refazer. Eu nunca fiz uma publi, mas pessoas que eu conheço que fazem já relataram, né? E a gente viu em outras temporadas também que tem toda essa dinâmica aí. Então, eu acho que a prova da publi, pelo menos para Paula e para todo mundo que teve dificuldade, poderia ter sido melhor aproveitada se refletisse realmente aí a realidade, que é eles receberem o briefing, receberem o produto e terem o tempo ali de gravação e edição da prova. Eu acho que seria melhor aproveitado assim. Mas só para concluir sobre a Paula, eu acho ela maravilhosa e eu quero muito que ela chegue na final. Eu torço muito por ela, tanto no programa quanto fora. E é isso, gente. Perfeito. Não, e a Paula, como você falou, ela vende carisma, né? Quem quiser carisma pode pegar emprestado com ela, porque vende muito. E concordo isso que você falou, Luísa, de que ela tem isso do Rafa, porque também eu vejo que é uma pessoa que é prejudicada por não ter o perfil de participante de reality show de curto prazo, né? Por mais que, como falei, a corrida vai durar meses, mas foi gravada em uma semana, 2 semanas no máximo. Então acho que a Paula teria muito mais do que evoluir, porque tem um fator nervosismo também, de ver que ela se atrapalha, mas o engraçado é que ela tem um pouco de extremos, né? Quando ela falha, dá uns errinhos que é complicado e ela fica quase no flop ou no flop, e quando ela arrasa, ela vai destaque positivo e vence, né? Pra Paula quase não tem meio termo assim de ser salva sempre. Então, dá pra ver isso no potencial dela, e como ela é novata, né, digamos assim, ela sente esse impacto de não ser familiarizada com muita coisa. Então acaba ficando um pouco mais abaixo, justamente por ter outras pessoas que são mais familiarizadas com tudo. Mas o jeito de desenvolver dela, porque, por exemplo, ela estava maravilhosa hoje. Quando ela deslizou na publi, eu fiz, ai, poxa, Paula, sabe? Mas isso da Luísa que você falou da prova, o que eu acharia interessante, como você disse, eu queria que eles fizessem essa prova, eles ensaiassem ela na frente de algum jurado convidado, como tiveram leva a semana, o jurado convidado visse esse ensaio de 1 minuto e meio e falasse o que errou e o que acertou, para na hora que eles pelo menos fossem se apresentar para os jurados oficialmente, eles terem corrigido os erros. Porque como a Luísa disse, não tem, a pessoa às vezes tem que corrigir o que a marca pediu. Então seria muito mais interessante, por quê? Porque isso geraria uma imagem mais positiva dos participantes para nós, público. Via, olha, tá vendo? Aquela pessoa melhorou, aquela pessoa escutou e melhorou. E eu acho que a Paula seria uma que teria melhorado bastante, né? Se ela tivesse recebido a crítica, dizer, olha, na próxima vez não leia o papel. Aí quando fosse na segunda vez, talvez ela desenrolasse. Então acho que fica a dica aí para melhorar um pouquinho, como se fossem ouvir a gente e melhorar as dicas, mas não custa nada, né? Tentar dizendo aí, vai que. Mas eu acho ela maravilhosa. E eu só não sei se ela chega semana que vem, né? Porque eu achei bem parelho o flop, mas tudo pode acontecer. Eu concordo, tipo, a gente viu a Paula entregando excelência extrema na semana passada. Inclusive, acho que caberia uma vitória dupla naquele episódio. E ela cai nessas provas que são muito específicas do mundo da blogueiragem, sabe? Tipo, a publi, a maquiagem artística. E tem pessoas ali no mesmo palco que ela que já tem mais costume com isso. A Dakota, por exemplo, que já vem há anos com um público grande, então, tipo, ela já tem esse costume com a publi. E eu me identifico muito com a Paula nesse sentido, porque é nesse tropecinho ali que ela cai, sabe? O perigo tá nesse tropeço, nesse pequeno errinho, porque se não fosse isso, ela teria ido direto, porque a ideia dela tava muito boa. Então, eu acho que é essa questão.
De, tipo, dela ter um trabalho excelente aqui fora e ter mostrado muito dessa excelência lá dentro também, em diversas provas. Mas quando o assunto é muito específico, isso prejudica um pouquinho ela. De não ter tanta essa vivência do mundo das blogueiras, por assim dizer. Fiz aspas com a mão aqui, mas acho que deu pra passar a ideia. Mas é isso, eu quero muito ver mais coisa dela, eu quero ver ela estourando aqui fora, porque eu acho o conteúdo dela maravilhoso também. Eu só queria que ela tivesse um pouquinho mais estável lá dentro, que ela tivesse estado, né? É que ela até falou que teve uma crise de ansiedade antes da prova, né? Dessa prova da semana, então realmente ela tá sentindo a pressão. Gente, eu não sei nem por onde começar, é muita coisa pra falar. Quem acompanha lá o canal sabe que a gente pegou a Paula pra gente. A gente é os presidentes do fã-clube da Paula aqui no Brasil, tá? Se vocês quiserem entrar, inclusive, é só mandar uma DM pra gente lá no canal, de boa. Mas sério, quando ela entrou, eu conhecia o trabalho da Paula, mas não a fundo, assim, eu sabia da existência dela só, acho por causa do vídeo de inscrição dela mesmo. Mas nem dei muita bola, sabe? Porém, quando ela entrou no programa com aquele look de Cruella, eu falei, é ela, gente. E fechei com ela ali, sabe, até a final agora. Ninguém dos participantes chegou nem perto do porte de vencedora que a Paula tava naquela entrada, sabe? Ninguém, assim, eu só conseguia olhar pra ela. E pra mim isso continua em todos os episódios, sabe? Pelos looks que ela serve, pelo carisma dela. E eu acho que ela tá, assim, muito constante no programa. Eu discordo de vocês. Ela teve essas duas derrapadas aí, mas tirando isso, ela poderia ter ganhado todos os episódios, sabe? Ela é forte assim. E, gente, nada que me falarem vai fazer mudar minha opinião que no episódio da semana passada ela foi extremamente roubada. Ela entregou provavelmente o melhor look da história desse programa e ela foi roubada, entendeu? Falaram mal do look da Dakota. Os jurados falaram que tinha pinho de cola quente mal colocado lá e ela ganhou mesmo assim. Pra mim, a Dakota ganhou aquilo lá por história, por narrativa. A Paula foi roubada. Foi roubada também no episódio o segundo, sabe? Porque o que ela fez ali foi inacreditável também. Não sei como ela ficou apenas salva, sabe? Pra mim, ela tá sendo sacaneada por essa produção. Vou botar a culpa na produção, é isso. Bom, eu não preciso nem falar que tudo que o Kaique falou eu concordo assim embaixo. Mas eu também falo que a Paula tá sofrendo algo que acontece muito em Drag Race, que é ela é uma participante que ela não é conveniente para a produção. Então, tudo que acontece com ela não é relevante para ser televisionado, ser mostrado. Ela é uma participante super carismática, ela é uma participante cheia de ideias boas, ela é uma participante muito forte, mas nada disso é mostrado e quando é mostrado não é bem avaliado, ou eles não falam tanto quanto ela merece ouvir. Então, assim, há vários momentos que você percebe que estão dando muito mais palco, muito mais espaço para outros participantes nos confessionários, na hora dos jurados entrarem lá no QG das blogueiras, a Paula aparece menos. Então, assim, constantemente ela é cortada na edição final. E eu tenho certeza, gente, certeza, que há confessionários dela que não são mostrados e são muito bons. Eu sinto que ela tem muito mais. Tem uma narrativa tão boa quanto a da Eli e que não é mostrada. Porque ela é extremamente original. O conteúdo dela é, sim, entre todo o elenco, pra mim, é o mais original, é o mais criativo. E nesse quesito, pra mim, é o que mais merece a vitória, porque é uma blogueira bem diferenciada, bem diferenciada. E entre vários outros motivos, a Paula constantemente mostra várias camadas durante a competição. Vocês mesmos disseram que ela já apareceu em em todas as posições assim da competição. Ela já foi no flop, já ganhou, já ficou safe, já ficou no topo. Alguns eu não concordo, tipo, ela salva, eu não concordo, eu achei que ela tinha que estar no topo no episódio 2, igual o que falou. Mas assim, ela viveu essa competição e ela tá vivendo a cada semana. Em nenhum momento eu sinto que ela tá fraca, eu sinto que ela tá dando faces dela e tá dando. Tá mostrando fraqueza, tá mostrando que ela é boa nisso, boa naquilo. E assim, não existe blogueira que é boa em tudo. Então eu sinto que ela tá sendo muito sacaneada, ela é muito talentosa, e eu espero que quem entenda quem é Paula fique com ela depois que essa competição acabar, porque eu tenho certeza que ela tem ainda muito mais pra mostrar, e ela com certeza seria uma vencedora incrível. Mas eu sinto que por essa produção, se depender dessa produção, ela não ganha. É isso. E o bom que é bom levantar essa polêmica
da produção, porque assim, como a produção, se ouvisse a gente, ia negar de pé junto, né? Que não faz nada, mas todos nós 5 aqui, gente acompanha a RuPaul, que tem no mínimo 35 temporadas por mês, né? A gente então se acostuma com algumas maneiras de editar determinados personagens e participantes, que a gente mesmo, como o Derek falou e o Kaique, que sentiram que diminuiu o tempo de tela, a gente sente isso, porque por mais que vão saindo participantes e uma pessoa não vai ganhando tempo de tela, a gente sabe que aquela pessoa não é tão importante para a história que eles querem contar naquela temporada. Então eu concordo isso mesmo, que não tem esse cuidado todo em deixar equilibrado demais toda a edição, mas eu vejo que realmente a Paula tem um conteúdo maravilhoso e eu espero que ela consiga muito sucesso depois da corrida, independente do resultado dela. Se ela ganhar, maravilhoso, mas se ela não ganhar, que as pessoas continuem abraçando o trabalho dela, porque é incrível, gente, o que ela faz. Vamos lá, chegamos na hora do ranking do top 3 de desempenhos, né? Todo mundo já sabe quem é, que vai chegar aí no top 3, né? Esses são 6. Mas antes eu quero dizer, gente, que quem quiser seguir a gente nas redes sociais, no Instagram é @extrapodcast, no Twitter é @extrapodcastbr. E independente da plataforma de áudio que você estiver nos ouvindo, dá aquele like, avalia com 5 estrelas, principalmente se estiver no Spotify, gente. Faz esse podcast aí crescer um pouquinho, que é melhor pra gente. Em terceiro lugar, tem um paraibano, né? Em primeiro lugar, Juliette. Em segundo lugar, quem da Paraíba? Flaislane? Não sei, mas em terceiro lugar a gente sabe que tem Eric Neto, que tem uma vitória, 2 destaques positivos e um flop. E uma observação que a vitória dele foi a primeira vitória dupla da história da Corrida das Blogueiras. Mas vamos lá, Luísa, e aí? Eric em terceiro lugar, tá vendo? Eric Neto em terceiro lugar. E, assim, o Eric é uma pessoa que o público do Corrida já conhecia antes dessa 4ª temporada, porque ele participou aí do Batalha de Challenge no ano passado, foi para a final, não levou, quem levou foi a Luna Scarlett, como a gente bem lembra. E o Eric, ele tem sido, na verdade, gente, uma figura um pouco controversa. Vou falar para vocês, ele tem sido uma figura um pouco controversa. Porque no contato que eu tenho com ele, seguindo ele, e também nas participações do Space das blogueiras, um amor de pessoa. No programa, um amor de pessoa. Só que sempre tem aquele povo para reclamar, né? Aí o povo reclama que ele fala da Eli comendo, o povo reclama que ele fala da Dakota, o povo reclama que ele fala de não sei quem, não sei o que lá. E, então, ele tem sido uma figura aí controversa entre o fandom do Corrida, mas eu acho que é uma pessoa bem carismática, uma pessoa bem, eu diria que muito focada no trabalho também. Eu tenho que dizer também que eu estou obcecada pela maquiagem que ele usou no episódio 4, né, que foi o episódio anterior ao que foi ao ar no dia que a gente está gravando aqui o episódio. Então, eu acho que o Eric, ele merece estar no terceiro lugar. É óbvio que eu fiquei chocada da Eli e da Paula estarem fora do top 3, mas eu não acho que não seja merecido para os outros integrantes aí desse pódio. Então, eu gosto muito do Eric, eu vou falar por mim, eu gosto muito do Eric e torço muito por ele. Não, e eu, como falei naquele episódio da Análise Cast, que ia começar torcendo porque eu uso bairrismo, né? Porque nós paraibanos temos que nos unir, porque nem todo reality show tem um. Mas eu vi que ele tem dado aquela derrapada no primeiro Lounge das Blogueiras, né? Se vocês se lembram, ele falando daquele da Dakota, né? Por ela ser drag, esperava isso dela, não sei o quê. Mas ele fica aí. Eu acho que o maior inimigo do Eric no programa é o próprio Eric. Que o nervosismo dele, gente, atrapalha demais. A gente viu completamente nesse episódio mais recente, né? Com o nervosismo dele, atrapalha ele. E eu tenho umas observações assim, eu falei assim... Vocês viram a polêmica levantada por Gianluca quando o Eric foi mal e o Rafa falou, relaxa, na Americana você acha? O Eric falou pro Rafa que não escutou, mas depois teve um confessionário ele chorando, dizendo que não se sentiu bem. Aí eu fico pensando, do jeito que foi colocado, fica com a pulga atrás da orelha da gente. Não tô culpando o Eric, tô culpando o modo como a informação chegou até mim no programa, né? Então, eu não sei o que aconteceu aí, mas eu acho que ele tem muito talento, ele é muito bom. Ele tá aí em terceiro lugar, porque também teve 2 destaques positivos, além da vitória. E os participantes dividiram muito esses destaques positivos no decorrer. Até as pessoas que já foram eliminadas já foram destaque positivo. Já teve gente com vitória sendo eliminada, como o Chris. Mas ele tem potencial. Eu só não sei se esse nervosismo dele vai
conseguir fazer ele ir muito pra frente. Porque, por exemplo, eu não tenho como querer o Eric e a Paula, né? Semana que vem no programa, porque os dois estão flop. Então, entre o Eric e a Paula, eu prefiro a Paula. Então, mas se ele continuar, eu espero que ele consiga se controlar um pouco mais nos nervos pra entregar bem mais pra gente. Eu entendo muito o Eric nessa situação que aconteceu no final do episódio. Eu até entendo esse jogo de edição ter ficado um pouco confuso, mas eu entendo muito o lado dele, dessa coisa de na hora ele não ter percebido muito que aquilo foi direcionado pra ele, mas quando isso foi apontado, aquilo ter dado um impacto nele. Não sei se situações que eu já passei antes, na escola e tudo mais, mas aquilo me pegou um pouquinho e eu consegui me identificar muito com ele naquele momento. Que, tipo, a ficha dele cai, que, tipo assim, aquilo foi direcionado pra mim. E na hora do nervosismo, realmente você não enxerga nada na sua frente. Mas o Eric é um participante que eu gosto bastante dele. Eu acho ele incrivelmente talentoso. É uma pessoa que eu quero que faça muito sucesso aqui fora. Talvez não seja minha torcida pro top 1, até mesmo nesse flop, tipo, eu tô tendendo um pouquinho mais pra Paula. Mas eu acho ele uma pessoa incrível, eu acho ele muito talentoso. Eu desejo tudo de bom pra ele. Olha, o Eric, ele foi um participante, quando ele entrou, eu não senti nada. Foi um participante que eu falei, ah, tá, ele tá ali. Só que ele foi me ganhando pelos mínimos detalhes, assim, durante a competição. O momento que eu mais gostei dele foi quando ele... Foi no episódio que ele ganhou, e ele, no lounge, ele foi super coerente quando colocaram ele contra a parede, quando o Rafa colocou ele contra a parede, e começou a pressionar ele, tava todo mundo falando, tal, porque você salvou a Paula, não sei o que lá. E ele foi super coerente, ele falou tipo, eu senti na hora de fazer isso, não sei o que. Então, eu acho que ele é muito genuíno, e eu sinto que em nenhum momento ele tá fingindo alguma coisa. Eu sinto que ele sente, ele faz. Eu gosto disso em reality show, só que eu sinto que, em contrapartida, ele não tá dando tudo de si. Eu acho que ele acaba realmente se auto-sabotando. Ele tem criatividade, ele tem talento, só que ele não consegue entregar isso nos desafios no geral. Com exceção no desafio que ele ganhou, eu sinto que todos ele poderia ter feito algo a mais. E isso pegando pra ele. E eu sinto que na prova do flop, entre ele e a Paula, não sei se é meu favoritismo falando, mas eu sinto que a Paula foi melhor e eu acho que ele é o próximo eliminado. Se eu estiver errado, eu espero que ele consiga explorar mais esse lado dele, da criatividade e do talento que ele tem, mas ele não tá conseguindo estar 100% no programa. Sinto que o nervosismo. Então eu espero que isso mude. E eu espero também que as pessoas entendam ele. E eu não senti raiva em nenhum momento dele quando ele falou da Dakota, ou quando ele questionou Eli, mesmo amando muito Eli. Eu sinto que é só uma pessoa sendo ela, sabe? E se ele estivesse se podando muito, isso seria chato. Que bom que ele tá sendo ele. Nossa, gente, eu tava aqui pensando o que falar sobre o Eric, sabe? Eu não tenho muito o que falar, então acho que isso não é uma coisa boa, né? Se você tá assistindo um reality e você não sabe muito o que falar da pessoa, talvez seja porque ela não esteja entregando tanto. E eu acho que é isso mesmo, assim. Nas provas, eu acho que ele entrega. Aquele episódio que ele ganhou, ele foi, tipo, excelente. Eu daria só pra Dakota, eu acho. Mas ele foi muito bem também, super mereceu, sabe? Só que, fora disso, eu sinto que ele não tá entregando, sabe? O fator de entretenimento do Eric é sempre quase zero, sabe? Então isso é um problema pra mim. Eu não sinto muita coisa sobre ele. Tanto que nos 2 rankings que a gente fez no canal lá, ele foi constante lá embaixo no ranking, sabe? Então acho que isso é um problema, porém admito que ele me deu assim tudo no episódio que ele ganhou por salvar a Paula, por fazer aquele discurso lá, dando a entender que ia salvar o padrão, mas salvou a Paula. Achei muito engraçado aquilo. E é isso, sabe? O Eric, pra mim, ele é um cara talentoso pra caramba, mas que não é uma grande personalidade de reality show, sabe? Então acho que ele não vai arrancar grandes emoções das pessoas. Ele só tá lá, sabe? E para um programa que, como a gente falou, quem vai dar o prêmio ao público, isso é muito importante. Eu acho que ele não tem isso. Ele pode se apagar em meio a outras personalidades que são maiores que a dele, né? Porque tem uma Dakota Monteiro ali, tem um Eli, é difícil a pessoa também se sobressair se a pessoa também tiver o jogo de cintura de dizer, agora vamos destacar. Exatamente. Mas... E ele tentou, né, dar uma lacrada ali na Dakota e foi devorado logo de cara, assim, né? Então não rolou, não. O top 2 são pessoas que nesse episódio em si, o Diva já soltou, né, a indireta pras duas, né? Que é a Dakota e a Jade.
E em segundo lugar, tá a Jade Borg com 2 vitórias, um destaque positivo e um flop. E aí, Luísa, a Jade, ó, tá aí sendo apontada, inclusive, no Lounge das Blogueiras como uma das maiores adversárias. Olha, eu gosto muito da Jade. E assim, eu comecei a ficar impressionada com ela desde o vídeo de inscrição. No começo, quando eu assisti o vídeo dela, eu senti uma vibe bem, ai, garotinha mimada e tal, porque ela tem aquele jeitinho de falar que hoje em dia eu já percebo que é tipo um deboche, sabe? Ai, porque eu sou assim, sabe? Daquele jeitinho, fazendo quase um biquinho com a boca pra falar. Eu percebo que isso já é um deboche pra cima dessas pessoas que se forçam demais. Então, é mais uma coisa que me faz gostar da Jade. E, tipo, acompanhando ela, eu vejo que é uma pessoa super, sabe, sensata, uma pessoa amorosa, uma pessoa que gosta do que faz. E até no programa a gente consegue ver isso sobressaindo, né? A Jade tá sempre lá no lounge dando boas palavras para as pessoas. Eu não esqueço nunca daquele dia lá, que foi o dia do caos, porque a Dakota e o Eric salvaram a Paula. E a Isa estava numa crise, né? Porque ela achou, pronto, eles querem me eliminar, por isso que eles me botaram nessa situação. E a Jade foi super acolhedora com ela, sabe? E eu acho que essas são qualidades muito importantes da gente ter numa blogueira, numa criadora de conteúdo, numa influenciadora. Então, eu torço muito pra Jade também. É claro que não dá pra fazer uma final com 6 pessoas, até porque a gente tem um flop aí. Então, alguém vai ter que sair na próxima semana, e já teve 4 que foram eliminados também. Então, não dá pra gente fazer a minha final, que é o top 2 de 10 pessoas. Mas eu quero muito ver a Jade vencendo, eu quero muito ver a Jade chegando no final, eu quero muito ver a Jade ganhando na vida, inclusive. Então, eu não posso dizer que eu estou surpresa dela estar aí no top 2 dos desempenhos, mas eu estou feliz, eu estou satisfeita que ela está aí. Eu acho que a Jade é uma das que, se não vencer, mas vai levar, porque ela também tá conquistando muita gente. Eu vejo muita gente comentando que gosta dela, que começou a acompanhar os conteúdos dela. Porque quando você olha a Jade de cara, ela tem uma estética que chama atenção, porque aquele cabelão verde, né, não tem como passar despercebido. Então acho que ela sabe muito bem usar as cores também para chamar essa atenção. Eu não sou muito fã desse jeito que ela fala. Isso é excessivo. Se eu fosse assistir um vídeo dela de 20 minutos, com ela falando assim, eu acho que eu não seguiria o conteúdo até o final, né? Então, não sei, em momentos oportunos é legal, mas aí no reality show, como aparece só pequenos pedaços, dá pra passar, mas eu não sei se aguentaria muito, então não sou muito fã. Mas eu acho que ela é extremamente talentosa. Eu fico que nem o Rafa, ficando gente que é o terapeuta dessa garota, porque, né, ela tá completamente preparada. Eu senti que a Jade no reality show com o Big Brother, gente, ela não deixaria favoritismo nenhum se criar. Porque ela conseguiu barrar completamente qualquer coisa que a Isabela tentou levantar naquele lounge das blogueiras. Com o discurso dela, porque ela foi perfeita em tudo que pontuou. E nas provas ela tá indo muito bem. Pra mim, aquilo é sereia ainda, naquela polêmica. Eu achei sereia. Porque eu tenho certeza, gente, se ele entregasse uma sereia bonita, teria sido massacrado e ido pro flop. Porque eu conheço esses jurados como são. Você tem que surpreender, mas se você surpreender, cuidado. Fazer o básico era pra você ter ficado. Então, eu acho que ela é maravilhosa. Eu acho que daria uma final. Tá aí que eu acho que a final mais acirrada seria Jade contra Elai. Por mais que eu acho que ela ainda levaria, mas eu acho que a Jade também tá gareando uma fanbase muito grande de pessoas que acompanham ela. Eu espero que as pessoas sigam ela após a competição também, porque ela é muito carismática também. Por mais que ela estivesse nervosa hoje, dá pra ver a mão dela tremendo, mas eu adorei a publi dela, né? Foi bem legal. E eu acho que tem muito futuro pra Jade aí. Vamos lá, Jade e Jaders, fazer ela acontecer mais ainda. Eu compartilho muito do que a Luísa falou. Tipo, no início, eu não consegui me identificar muito com a Jade por essa questão do jeito que ela fala. E eu fiquei um pouquinho assim, com a pulga atrás da orelha e falei, não quero acompanhar tanto assim essa pessoa. Mas no decorrer da temporada, principalmente no lounge, que tipo, ela foi tirando essas camadas e a gente fica, uai, ela não é essa pessoa, tem outra pessoa ali embaixo com a terapia em dia, né? Como foi dito várias vezes na temporada. Então, tipo, ela consegue ainda cativar as pessoas sem esse jeitinho assim de falar.
que, sinceramente, igual você falou, eu não acompanharia um vídeo de 20 minutos dela falando desse jeito. Mas eu acompanharia um vídeo de 40 minutos dela falando como ela conversa com as pessoas no lounge. Então, assim, acho que ela tem tudo pra ganhar. E mesmo se ela não ganhar, eu acho que ela já fez o nome dela aqui fora, merecidamente, porque ela, ela faz um trabalho incrível, ela é muito talentosa. E eu quero ver mais dessa personalidade de como que ela é, tipo, como pessoa, além da personagemzinha de blogueira. Não que isso não seja legal, mas sei lá, quero que ela mostre quem ela é, porque ela parece ser uma pessoa muito incrível. Então, gente, a Jade, quando ela entrou lá, tipo, entrou assim, minha primeira reação foi insuportável. Eu falei, não, não vou aguentar essa pessoa na minha TV por mais de 5 minutos. Porém, logo em seguida eu pensei, pode ser legal, sabe? Ela pode ser aquela coisa bem menina branca, patricinha, que eu adoro odiar, sabe? Eu vou acabar gostando dela. Ela não foi isso, mas ela foi muito mais que isso, sabe? Ela se mostrou uma pessoa incrível. Eu amo como ela consegue ter essa persona espalhafatosa, mas ir para o lado bem humano dela e bondoso, assim. Eu gosto como ela vai e volta disso, sabe? Tá arrasando na competição. Eu tô amando acompanhar ela. Até no episódio aquele da saia lá, né, do Night of Cola Quente, que ela foi polêmica, aquela saia. Eu achei que ficou incrível, sabe? Foi só uma peça, mas foi incrível. A sereia dela foi incrível também. Então, o cachorro tá latindo, gente. Até quando ela é mal, assim, em aspas, ela é incrível, sabe? Então ela tá entregando todos os episódios. E no episódio de hoje, pra mim ela poderia ter super ganhado, sabe? Eu daria o prêmio, a vitória pra ela. Mas eu entendi porque a Dakota ganhou, mas a Jade poderia ter ganhado, sabe? Então, de novo, ela arrasou. Sucesso total, gente. Eu pego o que o Kaique falou e repito tudo, porque eu concordo exatamente. Até a primeira impressão foi a mesma. Não me dei com a Jade, daí logo em seguida eu já tava gostando muito dela. Ela é aquela participante pro Corridas Blogueiras que parece que ela nasceu pra tudo aquilo, sabe? Ela tem a fórmula perfeita para os desafios. No desafio que ela foi mal, mesmo assim ela arrasou. Parece que ela entende e ela, pra quem assiste Drag Race, eu sinto que ela é uma coisa meio Trinity the Tuck. Que a Trinity the Tuck, ela é uma participante que ela, quando ela ganha, sabe? Dá pra entender que ela ganhou, porque ela é muito boa e ela entende. E eu acho que ela é a participante que mais ganhou desafios. E a Jade, eu sinto que ela é esse tipo de jogadora. Ela é muito boa. E ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela tem uma cabeça muito boa pro jogo. Então ela consegue ser fria, ao mesmo tempo ela consegue entregar carisma. Então eu sinto que muita gente ali não consegue dosar essas duas coisas. Como, por exemplo, eu sinto que tem participantes que são muito coração. E daí eles acabam esquecendo de jogar e esquecendo de. E as emoções acabam tomando o lugar da concentração, do foco. A Jade ela tem essas duas coisas a favor dela, a concentração e a emoção, eu diria, mas é mais o carisma. Porque eu sinto que ela é bem fria jogando. E eu gosto disso nela. Eu gosto que ela tá ali. Mas eu sinto que ela é, no mais positivo dos jeitos de falar isso, ela é o equivalente ao segundo lugar de competição, assim. Aquela pessoa que merece ir pra final, mas vai perder pra alguém com mais carisma. Por mais que ela tenha carisma, quem chegar com ela, eu sinto que vai ter mais carisma que ela e vai ganhar. Se for Dakota, se for Eli, eu sinto que ganha dela. Mesmo ela tendo muitos fãs, eu sinto que ela é constantemente o segundo lugar, mas eu amo muito ela e eu sinto que ela já ganhou o público. Então, eu concordo com esse do segundo lugar, ela tem bem cara, tipo a Brooklyn Heights no Drag Race, sabe? Que é perfeita, boa em tudo, segundo lugar, porque a outra era mais carismática. Porém, eu acredito que se ela pega uma final, ela e a Dakota, eu acho que ela ganha, quer dizer. Eu acho que ela é mais forte que a Dakota. Mas provavelmente seria com a Eli, né? E aí eu concordo que é o mais próximo da Eli quase perder, assim, mas mesmo assim a Jade perde. Mas eu acho que ela é tipo a segunda mais forte da competição em termos de favoritismo do público, sabe? Então a gata tá com tudo. Concordo também que a Jade é a segunda maior popularidade dessa temporada e a criação do Lounge das Blogueiras foi bem legal porque ele pôde conhecer mais os participantes sem jurados, sem apresentadores, sem nada. Então acho que a Jade é uma das que mais se beneficiou com isso. Justamente por ela mostrar esse lado mais centrado dela, para ela falar e para justificar, que ela justificou, né, que é mais fria também,
que parece a sensação que não interage com as pessoas durante a prova porque ela tá bem centrada, que ela quer ganhar. E é bom que ela reconheceu isso, é bom que ela mostra pro público, o público entende, o público abraça. Então é bem legal. Em primeiro lugar, tá aquela pessoa, gente, que tem um flop, que foi o flop no primeiro episódio, mas pegou gosto por Vitória, porque ela tem 3 vitórias, e as 3 vitórias são seguidas. Luísa Dakota Monteiro tá em primeiro lugar. Quem diria? Gente, surpresa nenhuma, né? Surpresa nenhuma ver a Dakota em primeiro. Finalmente, ela mostrou ao que veio, né? Que ela vem aí prometendo. Eu nem vou falar desde o começo da temporada, porque a Dakota faz resenha desde a primeira temporada. Então, ela vem prometendo desde 2018. E agora ela está realmente cumprindo aí a sua promessa. Ao contrário do Rafa, que a gente falou que é o Eterno Vem Aí, o Eterno Festival Promessas, a Dakota ela está cumprindo as promessas que fez. E, como eu disse, eu não tô surpresa. Eu não tô, sabe... Eu agora não pensei a palavra, mas eu não estou. Eu não estou. Só que é isso, eu acho que a Dakota ela é muito boa no que ela faz. Ela é muito competente. Quando ela tá com sangue nos olhos, é aí que ela vai fazer e vai acontecer. Agora, é o que a gente pontuou. Ela tem o carisma? Ela tem o carisma. Ela tem o histórico, porque para muita gente o histórico é o que mais importa, embora eu discorde muito dessa visão de jogo, ela tem o histórico. Só que chegando na final, dependendo com quem ela for, eu não acho que ela ganha, embora eu também torça muito por ela. Então, né, fica nessa situação aí, nesse rolê aí. Então, Dakota tá cumprindo o que prometeu. Mães diriam que, tipo, não fez mais que a obrigação. Eu diria, tá ótimo, continue assim. E vamos ver, né, se ela consegue manter esse bom momento pelos próximos episódios, ou se a gente vai ter aí mais uma queda para mostrar vulnerabilidade. Será que vem aí? Olha, no começo eu lembro que eu falei que a Dakota representava a gente, né? Que comenta reality shows e fala que faria sempre melhor. Então, e representou mais ainda a gente no flop na primeira semana. Porque a cara da gente falar que faz melhor, chegar no programa e não fazer nada melhor. Mas ela vem tendo um arco muito bom de reality show, que é a volta por cima, a Fênix ressurgindo, que é dessas vitórias seguidas, e são 3 vitórias, ou seja, quando ela fizer... Se ela perder, vamos supor que ela perde a temporada ou ganha e continuar fazendo as reviews dela da Corrida das Blogueiras, ela vai poder dizer, eu ganhei 3, né? Que ainda tem mais 2 episódios pela frente, ela pode ganhar 5, 6 provas ainda. Então, ela tá com um histórico muito positivo, gente. 3 vitórias é muita coisa, e 3 vitórias seguidas deixam uma ascensão muito grande e desponta como um favoritismo se a Corrida das Blogueiras fosse escolha como RuPaul, como eu falei, que a Diva Depressão fosse dizer quem ganha e eles gravassem, né, já o resultado, eu acho que a Dakota levaria, talvez, por esse histórico. Que o Diva pesaria o histórico e daria a vitória para ela. Porém, teve uma coisa também que eu falei no primeiro episódio, é que o jeito da Dakota, nem todo mundo se identifica de cara, porque a Dakota gosta de falar, gosta de narrar, e isso é muito bom no quesito que a pessoa tem que se destacar em reality show. A pessoa tem que ser o protagonista da sua própria história. A comentadora fala essa frase no Big Brother. E ela é a protagonista da história dela. Ela é uma das narradoras da temporada. Ela tem muito carisma. Gente, ela na publi foi sensacional, porque foi muito desenvolta. Parecia que ela não tinha roteiro nenhum mesmo que ela ensaiava. Parecia tudo ali na hora. Então acho que ela tem muito potencial. E vai perder um pouco dessa força numa final, justamente por esse jeito dela, que algumas pessoas ainda encaram como vilania, que eu não vejo como vilania, é sinceridade, gente, às vezes sinceridade doa quem doer, foi sincero, não foi sincera, uma sinceridade escrota da parte dela, mas, como eu falei já no começo, é brasileiro torcendo por escolha de cast, porque a Dakota poderia ter um aumento de torcida, gente, com esse histórico que ela tá tendo, mas não tá tendo tanto assim. Eu vi gente contestando porque ela ganhou e não é lá, como falei. Então, assim, mesmo com ela sendo maravilhosa, não conquistou esse grande público, mas ela tá aí dando nome e se ela não vencer, ou se ela chegar na final, se ela ficar em terceiro lugar, ou se ela sair semana que vem, já tem um histórico de se orgulhar e de dizer que prometeu muita coisa e entregou muita coisa também. Então, eu vou ser um cadinho parcial agora, porque eu acompanho o trabalho da Dakota há muitos anos já, quase da época que eu comecei a acompanhar o Drag Race em si.
Então, tipo, eu já tenho um carinho, eu tenho uma admiração muito grande por ela como artista. Mesmo que ela já tenha acabado comigo na internet algumas vezes. Mas, além de, tipo, toda essa admiração que eu tenho pela artista Dakota Monteiro, não tem como, tipo, não reconhecer que ela tá sendo muito foda no Corrida. Ela é artista completona, tipo, ela sabe maquiar, ela tem carisma, ela sabe entreter. Eu só tenho esse receio que vocês falaram mesmo, tipo, de talvez o público não abraçar tanto esse jeito meio abrasivo dela, meio sangue nos olhos. O público, eu digo, homossexuais do Tinar, que já tem esse pé atrás com ela. Então, assim, acho que talvez numa final, dependendo de público, ela estaria um pouco em perigo ali de não ganhar, apesar de ter entregado muito durante a temporada. Então, assim, minha torcida é totalmente dela, 100%, mas eu fico com um pouquinho desse receio por conta do público, por conta de talvez esse jeito dela, a personalidade dela não ser traduzida da forma que ela gostaria que fosse. Então, assim, mas estou torcendo pra ela, independente de qualquer coisa. Sou totalmente cadelizado da Dakota. Olha, em relação à Dakota, eu nunca aconteceu isso, eu acho, de entrar um participante no corrida e eu realmente acompanhar o conteúdo antes. No caso da Dakota aconteceu, eu acompanhava ela, acompanhava ela há muito tempo e é muito interessante ver essa transição assim, ela no YouTube pra ela no reality show. E ela no reality show eu senti ela no primeiro episódio, no segundo também, ela muito forçando vários traços da personalidade dela. Dava pra entender que ela sabia que tava no reality show e que ela precisava aumentar isso ao máximo. Então eu sentia constantemente a cabeça dela pensando o que que eu vou falar, o que que eu vou fazer pra me destacar aqui e ali. E isso me incomodou profundamente na Dakota. Só que ao longo dos episódios ela foi mudando isso, ela foi conseguindo se achar ali. E aí que eu comecei a gostar dela. E ela começou a mostrar a sinceridade dela mesma, assim. Não parecia ela forçando um lacre, forçando uma resposta atravessada. Parecia realmente ela sem paciência com alguém, ou ela agoniada por alguém, ou ela torcendo por alguém. Eu gosto de ver a Dakota assim, sendo ela. Só que o que eu não gosto é, realmente, como alguém falou, se fosse RuPaul's Drag Race, o Diva daria a vitória pra ela, e eu concordo. Porque eu sinto que a produção tá do lado dela, diferente da Paula. E, por exemplo, a segunda vitória dela, que é a vitória do. Qual é a segunda vitória dela? Eu sei. Isso, a da Cola Quente. Eu achei que ela arrasou naquele episódio. A entrega dela foi ótima. Só que eu não gostei como ela foi criticada e ela ganhou o episódio mesmo assim, sendo que a Paula não foi criticada e perdeu. Então, assim, focando na Dakota, eu sinto que a produção ela tá construindo essa narrativa pra ela. E isso talvez seja o que esteja causando alguma antipatia até do público, porque não acho que seja o caso da personalidade dela. Eu acho que seja o caso dessa forçação que a produção cria nela. E eu sinto que a Dakota ela é extremamente talentosa e carismática, e ela poderia estar fazendo isso sem ajuda de produção, mas eu sinto que há essa forçação, e realmente se não dependesse de votação popular, eu sinto que ela entraria já vencedora da temporada, sabe? Se dependesse do Diva Depressão em si. E isso me incomoda porque dá pra perceber isso. No último episódio que saiu, eu acho que foi merecido a vitória dela. Preferi a Jade ganhando, mas eu entendo. A vitória da maquiagem artística também concordo. Mas assim, ainda assim eu sinto que tem essa. Colocam ela no patamar que ela não está na competição. E eu não gosto disso. Eu sinto que ela poderia ser menos editada e mais ela. Nossa, eu não sei nem o que falar, o Derek falou tanto agora, eu concordo tanto com tudo que ele falou. E realmente, né, quando o Diva Depressão tá falando da Dakota, muda assim, né, tudo, o jeito que eles estão falando, eles enchem a boca, assim, na hora que eles foram falar que ela ganhou esse episódio de hoje, eles, sabe, eles estavam muito, assim, prontos, sabe, pra dar a vitória pra ela. E eu sinto que isso é sempre isso, sabe? E eu acredito que na cabeça deles, da produção, assim, a Dakota era um prato cheio pra ser a vencedora e a favorita incontestável, sabe? Porque estava vendo críticas do público das outras temporadas que não tinha uma drag, né, ganhando, cadê as drag? Então botaram a drag, viram que ela estava indo bem, ela tem uma personalidade muito da hora, assim,
Então acho que na cabeça deles ela era o prato cheio para agradar todo mundo, sabe? Só que não tá indo. Porque como o Derek disse, soa como forçação a forma que ela tá sendo tratada lá. E o Brasil não gosta disso, sabe? E por isso que ela vai perder a temporada. Porque quando pega isso e coloca a o quão genuíno, sabe? A Eli não tem Dakota, sabe? Não tem produção que cria o que a Eli cria, sem ao menos tentar, sabe? Então eu acho que esse está sendo um grande problema. Estão tentando ajudar ela a ter uma narrativa boa para vencer, e isso vai ser o que vai fazer ela perder. É isso. Não, talvez ela ganhe se a Eli não tiver na final, ou se a Jari não tiver na final, dependendo do segundo finalista, né? O público possa ter a simpatia por ela e votar nela, até por terem faltando 2 provas, né? Pode ser uma prova que ela, sei lá, comova as pessoas, ou as pessoas se identifiquem mais, né? Tem 2 provas ainda. Tem tempo ainda. Mas é isso. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Quero agradecer mais uma vez a Neuza, a Luísa, aos meninos do Que Ódio. Vão lá no canal deles que tem ranking essa semana. Eles já fizeram inclusive hoje, né? Esse episódio tá saindo na quarta, mas hoje eu tô falando terça. Tem ranking com eles lá. Fala aí do canal de vocês aí que os dias que saem os vídeos pro pessoal ir lá acompanhar. Olha, gente, não tem um dia certo assim, tá? Mas a gente tá lançando vídeo 3 vezes por semana. No momento, a gente tá lançando muito corrida. Então tá tendo react do corrida. Normalmente no dia seguinte o episódio sai na terça, né? Na quarta a gente lança vídeo. Aí lá pro final de semana a gente lança o ranking. E tem um vídeo aleatório também no meio da semana, de assuntos aleatórios. A gente fala sobre música, filmes, palhaçadas, entretenimentos. E é isso, né, Décio? É isso, falou tudo certinho. A Neuza que tem o Twitter, tem o Instagram, tá sempre saindo conteúdo por lá, né, Neuza? Vai contar com os memes, com os vídeos, com tudo, né? Exatamente, gente. @Camponews em todas as redes sociais. Tô lá dando a minha opinião que ninguém pediu sobre Drag Race, sobre corrida, sobre assuntos do dia a dia também. Então segue lá, pode ser que vocês se arrependam. Pode ser, mas segue lá, boba. Mesmo se arrepender, continua seguindo, gente. Importante seguir, engajar, dar uns likes, dar uns comentários. E Luísa tá contando com seus desafios, né? Com as pedrinhas. Gente, a gente tá aqui, né, tentando aí cumprir um cronograma minimamente decente no YouTube, mas também tá rolando o quê? Tá rolando play along no meu Instagram, se ele funcionar, né? Porque eu estou passando por um perrengue com o Instagram, então acredito que o meu desafio dessa semana seja driblar o Instagram. Mas eu tô nas redes sociais como @ThatOneLuiza, exceto no YouTube, que eu tô como Lunática. Tô tentando trazer aí um vídeo por semana e vários shorts, vários TikTok, vários Reels aí da vida. E é isso, gente. Aproveitar que a gente está aí no final de ano, aproveitar que a gente já está se caminhando aí pro Natal, e o episódio mais recente do Corrida falou aí do tema de Natal, dá a caixinha dos criadores, sabe? Dá a caixinha pra gente. Deixa o like, deixa um comentário, avalia o podcast, segue todo mundo, que é a nossa caixinha, vai fazer o nosso final de ano muito mais feliz, e a gente vai, né, entregar aí conteúdo para deixar o seu fim de ano muito mais feliz também. Então, siga a galera toda aqui e seja feliz. Checkmate. Tá vendo? A Luísa dando um show em como faz público. Ela faz público de todo mundo de uma vez só. E Luísa ainda tem um Space das blogueiras, né? Todo sábado, pra pessoa lá acompanhar. Falando de coisa das blogueiras. Vai ter, lá vão eles, Luísa e os convidados e o pessoal. Quem quiser entrava lá no sábado pra ver o que vão achar desse episódio. Porque dá pra falar muita coisa nesse episódio, né? Então, e porque ainda tem um lounge das blogueiras, né? Na quinta, que pode render ainda mais, dependendo da pergunta que for feita lá. Mas vão acompanhar. E, Luísa, você tá passando por um problema do Instagram. Toda blogueira tem que passar por esse perrengue com o Instagram, minha filha. Uma hora o Instagram dá pânico pra todo mundo. Perrengues chiques. Meu Instagram não abre, né? Perrengues chiques. E como a Luísa tocou nesse assunto de fim do ano, gente, como a gente tá em dezembro já, não perca, vai ter os episódios. Vai ter um episódio a gente escolhendo as melhores séries de 2022. Tem um episódio que a gente fala dos piores participantes de reality shows desse ano. E outro falando que a gente fala dos melhores. E ainda tem um episódio especial dedicado a porque o pessoal pediu, a gente vai ter que fazer, e porque eu vou querer te falar, vai ter um episódio de podcast dedicado a todas as flores, né? Porque a gente também é noveleiro, além de assistir reality show. Mas é isso, só quero dar um último recado, que é, por causa desse episódio que tá saindo na quarta, o episódio do Masterchef vai sair na sexta, gente, porque, né, a gente é dita, tem que descansar a voz, tem que assistir o reality show, por sinal, né, que eu não assisti o Masterchef ainda. Mas é isso, muito obrigado a quem nos ouviu, semana que vem tá de volta, e vão lá acompanhar a Corrida das Blogueiras, porque essa publi a gente faz de graça. Tchau!